Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Pastor Jusley, professor também, seminário da Evangélica da Igreja de Deus, CEID. Nós vamos continuar nossas aulas e hoje nós vamos estar falando sobre ilustrações. Talvez, meus irmãos, essa é uma das aulas que realmente, ou ilustrações dentro do nosso sermão, dentro do sermão, é que dá um plus, dá um charme todo especial. Ilustrações dentro de um sermão é algo que chama a atenção do público, que prende a atenção do público. Então, assim, nossos sermões precisam de ilustrações para que as pessoas também se encantem, que elas entendam, se envolvam com o sermão. E nada melhor do que as ilustrações para a gente poder abrilhantar os nossos sermões. Estou continuando aí utilizando o livro do Gilto Moraes, que é da homilética da pesquisa ao púlpito. Então vamos lá. O pregador, meus irmãos, ele deve ser hábil em contar histórias. E quem quiser desenvolver-se como comunicador da palavra, há de procurar crescer nessa arte. Ah, pastor, eu não sei contar história, eu sou ruim para contar história. Então você vai desenvolver nessa área aí, meu irmão. Você vai precisar desenvolver. Um bom contador de histórias aqui é um bom caminho andado para ser também um ótimo pregador. Jesus, ele é incomparável na arte de ilustrar. Suas parábolas perpetuam no tempo e chamam a atenção de todos os nossos ouvintes. Ilustrar é esclarecer, elucidar, exemplificar, tornar mais claro um assunto que se está pregando. As ilustrações, elas servem para tornar mais claras as ideias que estão sendo comunicadas. Então, a ilustração ela é essencial dentro dos nossos sermões. Precisa, pastor, vou falar assim, olha, eu, pastor Jusley, te dou uma dica aí que é necessário que tenha ilustrações nos seus sermões. Jesus, em seus sermões, ele usou bastante ilustrações da história do povo de Israel, da realidade do momento, da natureza, dos problemas e conflitos vividos pelos ouvintes. Jesus Cristo, ele é o mestre por excelência, ele fazia isso com uma facilidade tremenda e prendia a atenção do público. Suas ilustrações, muitas vezes em forma de parábolas, apelaram à imaginação dos ouvintes, dando um novo sentido à mensagem. As pessoas paravam para ouvir Jesus Cristo, muitos sentavam aos seus pés ali, quando ele sentava ali no monte, as pessoas ficavam ali ouvindo as palavras de Jesus Cristo. E ele usou muito ilustrações aí para poder chamar ou prender a atenção dos ouvintes. Ilustrações podem ser comparadas a janelas em uma casa. A principal razão para a construção de janelas em uma casa é deixar a luz entrar. Mas também quem constrói janelas é também para que as pessoas possam visualizar o mundo lá fora. Então tem a contrapartida aí, tanto para as pessoas que constroem, que é para deixar a luz entrar, também para que as pessoas possam visualizar as coisas que estão lá fora. Então, ilustrações eu estou dizendo para vocês que é como se fossem janelas numa casa. Então, se a casa não tem janelas, você fica privado de deixar que a luz solar, a luz do dia aí entre dentro da sua casa. Alguns tipos de ilustrações. Além de histórias mais longas, breves narrativas e até pequenas frases podem servir como ilustrações para o sermão. Uma pessoa que consegue sobreviver a um acidente que o carro ficou ou em que o carro ficou totalmente destruído
e no qual você viu que as pessoas ali não sofreram nenhum arranhão, mas o carro, você olha assim e fala, como é que pode? Né? Tudo isso, e quando você é testemunha disso, do fato que ocorreu, ele pode sim servir para ilustrar um sermão em que pregamos sobre o cuidado de Deus com as nossas vidas, como Deus foi generoso com aquela família e assim por diante. Ao analisarmos o Sermão do Monte, podemos verificar como o maior pregador de todos os tempos, Jesus foi hábil no uso de boas ilustrações. Jesus Cristo dominava essa técnica muito bem. Vamos agora apresentar alguns tipos de ilustrações aí para poder exemplificar, ficar bem claro nas nossas mentes. Jesus Cristo, ele usava alguns tipos de ilustrações que é muito comumente usada ou conhecidas no português. Quando a gente vai estudar o português, a gente fala de metáforas. E metáforas são empregos de palavras ou expressões com sentido figurado, aplicando-se a outra para sugerir relação entre ambas. Então vamos ver o que é isso. Alguns exemplos aí de metáforas. Mateus 4,19, Jesus diz, siga-me e eu os farei pescadores de homem. Então são emprego de palavras ou expressão com sentido figurado. Pescadores de homens, geralmente nós somos pescadores de peixe, mas aqui está empregado num sentido figurado, por isso metáfora. Mateus 6,22, os olhos são a candeia do corpo. Lógico que os olhos não são a candeia do corpo, mas aqui há uma comparação dos olhos como se fosse a candeia, né? Então, por isso, uma metáfora. Um outro exemplo, Mateus 6,23, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Só uma correção aí, né? Não é forem bons, não, forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Então, se seus olhos são ruins, seu corpo será cheio de trevas, é isso que o texto está falando? Não, ele está usando uma metáfora. Mateus 7,13, entrem pela porta estreita. Geralmente uma porta ela tem um tamanho razoável para que as pessoas possam entrar. Então, Jesus Cristo utiliza do recurso da metáfora. Mateus 7,14, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, ou à vida eterna, ele faz uma comparação de como poderíamos entrar na vida eterna, mas como é essa porta estreita e apertada. Então, fazendo uma metáfora aí com relação ao Mateus 7,14. Mateus 7,20, assim pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nós não damos fruto ou damos frutos? Quem dá fruto é a árvore, mas aqui Jesus Cristo faz uma metáfora. Bom, um outro tipo de ilustração é símiles. Símile é a comparação com algo semelhante. Jesus fez bastante uso de símiles. Veja os exemplos abaixo. Mateus 7,24. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente construiu uma casa sobre a rocha. Jesus Cristo está falando assim, quem ouve as suas palavras é como se fosse um homem prudente. Isso é uma comparação com algo semelhante. Mateus 13,24, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Faz uma símile, fazendo a comparação, né, de uma coisa ou de algo semelhante. Mateus 13,44, o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. O reino do céu, lógico, não é como um grão de mostarda, mas faz uma comparação utilizando uma símile. Um outro exemplo, Mateus 7,13. Entrem pela porta estreita. Então, ele faz uma símile aqui, comparando com algo semelhante. E Mateus 13,44. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Então, está utilizando o recurso da símile. E por último, no exemplo da símile, Mateus 22,2, o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Ele faz
comparando o reino dos céus com um casamento de alguém que fez, o pai fez o casamento do filho. Um outro tipo de ilustrações é hipérboles. Hipérboles, meus irmãos, é a figura retórica que exagera, que engrandece ou diminui a verdade das coisas. Jesus utilizou muitas hipérboles em muitas ilustrações. Vejamos. Mateus 5:29. Se seu olho direito o fizer pecar, arranque e o lance fora. É um exagero isso aqui, não é mesmo? Porque Deus está falando para você se consertar. Se seu olho está te fazendo pecar, se conserte, né? Se arrependa dos seus pecados. Não há uma necessidade aqui de se arrancar o olho e jogar ele fora. É um exagero. Por isso é utilizado a hipérbole. Outro exemplo, Mateus 5:30. E se sua mão direita fizer pecar, corte-a e jogue fora. Ele está usando, não é um exagero aqui, ele está usando uma hipérbole. Mateus 19:24. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, e para nós é impossível um camelo passar pelo fundo de uma agulha, mas ele está fazendo uma comparação do que um rico entrar no reino dos céus. Ele utiliza uma hipérbole. E Mateus 23:24, guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Lógico que é coisa impossível nós engolirmos um camelo. Então faz uma retórica que exagera, engrandece nesse caso aqui. E Mateus 13:44, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Ele está usando uma hipérbole para falar sobre o reino dos céus. Nós temos ainda indagações. A pergunta retórica é um excelente recurso como ilustrações. Uma indagação pertinente e bem formulada, ela atrai a atenção do ouvinte e ajuda na apresentação da verdade que o pregador pretende apresentar. Observe agora alguns exemplos utilizados por Jesus. Mateus 5:13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal se perdeu o seu sabor, como irá restaurá-lo? Então ele faz uma indagação, isso chama a atenção das pessoas. O segundo exemplo, Mateus 5:47. Se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Então ele faz uma outra indagação aqui, que é um recurso excelente nos nossos sermões para ser utilizado. Mateus 6:25. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Ele faz uma outra indagação, fazendo uma pergunta aqui, questionando algumas coisas para as pessoas. Mateus 6:27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Então são indagações que realmente abrilhanteiam o seu sermão. Nós temos ainda parábolas, que são narrativas alegóricas criadas para, através de seus personagens e situações, chamar a atenção dos ouvintes para o ensino a ser ministrado. Jesus lançou mão de histórias completas, com cenários e personagens diversos, que enfrentam ou enfrentaram problemas e os levam a tomar decisões. Alguns exemplos abaixo aqui de parábolas. O semeador, Lucas 8:4-8. Outro exemplo, o bom samaritano, Lucas 10:30-36. A ovelha perdida, Lucas 15:4-7. O rico e Lázaro, Lucas 16:19-29. O fariseu e o publicano, Lucas 18:9-14. E assim vai. Os vinhateiros homicidas, Lucas 20:9-18. O filho pródigo tem uma parábola excelente que as pessoas contam uma história representando o filho pródigo, dizendo assim que um filho, né, ele saiu de casa brigado com o pai, e aí, né, foi embora para São Paulo, né, e lá ele passou muita dificuldade, lá, né, e ele passou fome, né, e aí um dia, estando lá na casa dele, ele se lembrou do seu pai, se lembrou da sua família, e aí ele escreveu uma carta para o pai, falando assim: olha, pai, se o senhor me receber de volta,
né, quando eu estiver voltando no trem, o senhor coloca pelo menos, sinaliza aí com uma bandeirinha, né, porque aí eu vou saber que o senhor está me perdoando, que o senhor vai me receber de volta, né, e ele pegando esse trem no seu retorno, né, e aí aquela expectativa crescendo, e cada vez mais crescendo, quanto mais perto chegava, mais a angústia dele chegava, mais a angústia dele crescia, e aí ele foi chegando, quando ele chegou perto da cidade, não existia somente uma bandeira, mas todas as casas estavam com uma bandeira, né? E o filho caiu em pranto, o filho chorou, o filho se alegrou muito, e quando ele encontrou o pai, ele o abraçou. Então, meus irmãos, são ilustrações que a gente pode utilizar que realmente chama a atenção das pessoas e facilita o entendimento do sermão que você está pregando. Ele é como uma janela que traz a luz ao seu sermão. É uma coisa muito maravilhosa as ilustrações nos nossos sermões. Como ter boas ilustrações? As ilustrações são muitas vezes a parte do sermão que mais fica gravada no coração e na mente dos ouvintes. Por esta razão, é preciso bastante cuidado ao escolhê-las. A boa ilustração é aquela cuja história está de acordo com a tese e o propósito específico da mensagem. Por mais que uma história seja excelente, se a lembrança dela não tornar mais clara a verdade central da mensagem, e seu apelo não terá sido proveitoso o seu uso. As ilustrações aí são interessantes, né? Eu tive uma vez no Corumbá 4, numa ilha, lá no lago, e aí eu vi as formigas levando os pauzinhos, né? Muitas levando folha, muitos levando os seus pauzinhos, né? E eu fiquei impressionado com a carreirinha, onde ela faz a carreira delas lá, elas ficam limpinho, né? Tudo limpo, e elas levando, umas vinham, outras levavam, umas vinham sem nada, outras levavam os pauzinhos, né? Aí o que eu resolvi fazer? Eu peguei uma pedra e coloquei em cima do caminho delas. E onde estava a pedra, as que vinham com a folhinha, quando elas batiam na pedra, elas viraram uma coisa muito grande ali, elas perderam o caminho, as outras de cá também, que vinham sem os pauzinhos, pararam na pedra e virou aquela confusão, né? Virou um trem assim de doido, e elas já tinham perdido o caminho. Eu fui lá e tirei a pedra. Eu tirei a pedra e aí elas voltou tudo na normalidade. E aí eu estava pregando sobre Jesus Cristo, que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Quando nós não estamos em Cristo, quando nós não estamos nesse caminho, nós perdemos o rumo. Jesus Cristo, nós precisamos estar em Cristo para seguir o nosso rumo. Spurgeon, um dos maiores pregadores do século XVIII, nos adverte que ilustrações podem não ser muito elevadas, mas devem ser de extremo bom gosto. Podem ser simples, todavia extremamente belas, rudes e grosseiras, não devem ser nunca. Onde encontrar boas ilustrações? Primeiro, na Bíblia. As páginas da Bíblia, elas estão repletas de boas e ricas ilustrações. Entretanto, é necessário bastante atenção ao utilizar as ilustrações existentes na Bíblia. Cuidado ao pregar a história de uma personagem e ilustrar utilizando um outro personagem bíblico. Isso pode causar confusão no ouvinte, que fica sem saber qual foi o personagem principal no sermão pregado. Isso não quer dizer que eu não posso utilizar dois personagens no mesmo sermão. Porém, a diferença entre o personagem principal e o personagem que eu não estou pregando sobre ele, que eu não estou utilizando para ilustrar o meu texto bíblico, deve ficar bem clara para os ouvintes. Outro local, nas experiências pessoais. Experiências do cotidiano são ótimas para utilizarmos em nossos sermões, desde que estejam ligadas com a tese a ser defendida nos nossos sermões. Porém, é necessário um determinado cuidado na utilização de experiências pessoais, para que não sejamos nós os autores principais da narrativa, porque eu falei para vocês que o sermão tem que ser cristocêntrico. Cristo é que tem que aparecer nos nossos sermões, e não eu, não as minhas histórias, porque tem gente que vai contar o seu testemunho nos seus sermões e só ele aparece, como ele foi curado e tudo, ele vai falando e tal, esquece de falar quem fez a grande obra foi Deus.
Ao escolher uma ilustração pessoal, lembre-se de filtrar, deixando apenas o essencial, que facilite a compreensão da narrativa, da narrativa e da aplicação. Não torne o trem longo, não, porque senão você se perde. O pregador que adquire o hábito de escrever sobre os seus acontecimentos tem melhor condição de formar um bom arquivo de ilustrações para utilização em seus sermões. Nós temos também ilustrações nas experiências do povo, que é uma ótima também. Ilustrações ocorridas com as pessoas ao nosso redor são ótimas para servir como ilustrações em nossos sermões. Porém, deve-se tomar o cuidado de não expor o nome de pessoas por conta da ética pastoral, ou ainda revelando ou deixando transparecer os problemas em nome das pessoas que são do conhecimento da igreja e de pessoas que nos visitam. Geralmente, esses casos são longos e devem ser resumidos, tirando o essencial da história a ser utilizada como aplicação na mensagem do pregador. Eu tenho uma pessoa aí que dizia assim, quando a pessoa começa a conversar demais, ataia, ou seja, encurta, tem que ser curto, não pode ser longo, porque senão você toma todo o tempo do seu sermão. Outro local, na história secular, ilustrações da história secular, a história está repleta de fatos para ilustrar sermões. Atualmente nós estamos vivendo a pandemia do coronavírus, que tem afetado o mundo inteiro, mas já tivemos no século 17 e 18 a gripe espanhola, que matou por volta de 56 milhões de pessoas em todo o mundo. Mas aí nós temos que pregar sobre a segurança do cristão, de estarmos em Cristo, de confiarmos em Cristo. Assim como nós estamos pregando nos nossos dias atuais, eu tenho certeza que os pregadores daquela época também pregaram. Temos a Primeira, a Segunda Guerra Mundial como exemplos a não serem seguidos, né, de preservação da vida, de amar o nosso próximo. Nos séculos passados temos as cruzadas e vários eventos que servem como ilustrações e aplicações a serem utilizadas em nossos sermões. A ida do homem até a Lua, o avanço tecnológico ocorrido durante os anos, serve também como ilustrações a serem utilizadas. Então, nós temos, né, muitas e muitas histórias da história secular. Nós ainda temos ilustrações de revistas e jornais evangélicos. Esse tipo de ilustrações são um farto celeiro a ser utilizado nas aplicações dos nossos sermões. Porém, é importante que o pregador, ao vasculhar revistas e jornais evangélicos, os leia com olhos homiléticos, com o desejo de se alimentar seu arquivo de ilustrações e de alimentar os irmãos que estão na igreja. Ainda podemos tirar boas ilustrações dos seguintes meios: ilustrações de jornais e revistas seculares, ilustrações de livros, ilustrações de estudo do texto ou dos comentários bíblicos existentes no mercado, ilustrações de literaturas, ilustrações de carta, ilustrações de entrevista com os ouvintes, ilustrações das artes, ilustrações da natureza. Da natureza, eu sempre me lembro de uma ilustração utilizada pelo pastor Silas Malafaia. Ele disse que estava na chácara lá do sogro dele, né, e ele ouviu uma galinha com vários pintinhos. E ele disse que é como se a galinha estivesse falando para ela assim, ó, fica aqui perto de mim, pipi, cococó, cococó, e os pintinhos, pipipi, pipi, estamos sim, mamãe, estamos sim. Estou confabulando, algo parecido com o que ele falou, viu, meus irmãos? E aí a galinha falava, não sai de perto de mim, e os pintinhos, pipipi, pipipi, nós estamos aqui, mamãe, nós estamos debaixo da senhora. Diz que o pintinho saiu um pouco perto da mãe, e veio um gavião com um bote certeiro e ceifou ou levou aquele pintinho que se afastou da sua mãe. E assim é nós também, quando nós nos afastamos da presença de Deus, nós estamos sujeitos ao ataque do inimigo. Então nós devemos ficar perto, próximo do nosso Senhor. Então, uma ilustração que eu nunca esqueci, porque ela tem vida, ela é um bom exemplo, ela realmente dá uma vida para os nossos sermões, ajuda muito na compreensão dos nossos sermões. Alguns cuidados no uso das ilustrações. História da mesma fonte,
Os ouvintes percebem quando o pregador ilustra sempre com a história da mesma fonte. Você repete, né? Sempre está pregando lá, está usando a mesma fonte. Então, cuidado com isso. História do gabinete pastoral. Misericórdia, não faça isso. A distância entre o gabinete pastoral e o púlpito deve ser respeitada. Nunca leve casos que ocorreram no gabinete pastoral como ilustrações para a igreja. História da família do pastor. O pregador deve evitar fazer comentários de fatos envolvendo a sua família. A família do pastor merece todo o respeito e devem ser preservados na sua privacidade. Histórias constrangedoras, acontecimentos envolvendo limitações ou fatos constrangedores das pessoas, jamais devem ser utilizados como ilustrações, evitando assim constranger as pessoas envolvidas. Piadas de mau gosto. O pregador deve evitar contar piadas no púlpito, meus irmãos, que não edificam a vida dos ouvintes. Piada não é para ser contada no púlpito, é em outro local, vai contar para lá, meus irmãos, menos no púlpito, mesmo porque nós somos cristãos, homens de Deus e mulheres de Deus. Amém? Bom, essa aula, ela realmente, eu gosto muito dela, de ilustrações, e ela é que dá o plus no seu sermão. Dê uma olhada aí com carinho, visualiza novamente, repassa aí para os seus liderados, tá, pastor? Nos ajude aí a publicar esse material. Nós estamos utilizando aí como bibliografia o livro do Gilto Moraes, da homilética, da pesquisa ao púlpito. Quem vos falou foi o pastor Josley, sou professor do CEID, eu sou bacharel em administração de empresas, também tenho bacharel em teologia pelo CEID, sou pós-graduado em gestão de pessoas e marketing, estou mestrando em ministério e está a minha página do YouTube aí. Vai lá e se inscreva no meu canal, nos ajude a divulgar esse material. Vai ser de grande utilidade para aqueles que estão iniciando, para aqueles que já estão pregando, que não utilizam a homilética. Amém, irmãos? A gente tem aí preparado isso aí com muito carinho para você poder melhorar os seus sermões. Que Deus te abençoe. Deus nos dê uma nova oportunidade de estarmos juntos. Um grande abraço, fiquem com Deus.